Falando então do forró, a origem do forró, ela faz parte então da cultura brasileira, porque ela tem características, elementos que são tradicionais, principalmente para os povos nordestinos, e ela faz parte dos bailes populares. Então a origem do forró está nos bailes populares da região nordeste do Brasil. Câmara Cascudo é um importante historiador, e ele aqui vem tratou do forró em suas escrituras, e nós utilizamos ele como fonte. E ele diz que o forró teve origem no termo forrobodó, que significa um baile popular, um arrasta-pé. Além disso, não tendo um caráter tão científico, nós temos também uma associação da origem do forró com o termo forró. Durante a vinda dos ingleses para o Brasil, especificamente no Nordeste, participar da construção das ferrovias, eles promoviam festas. Nem todas as festas eram abertas ao público. Então, as festas nas quais as pessoas, a população poderia participar, eles colocavam essas letras, essas palavras na entrada, forró. E aí os populares foram fazendo uma adaptação para o português e transformaram em forró. Além disso, historiadores dizem que um dos precursores do forró no Brasil é o Luiz Gonzaga. Então, a primeira música que aparece o termo forró é o Forró de Mané Vito, que foi composta por ele em 1900 e lançada em 1950. Para falarmos do forró e para entendermos a sua expansão pelo Brasil, é importante relembrarmos sobre as migrações que ocorreram no país no século passado. Então, quando falamos sobre as migrações no Brasil, que ocorreram de meados de 1940 até 1980, conforme apresento para vocês aqui no slide, é importante lembrarmos que o fluxo migratório do Nordeste para o Sudeste, ele vai acontecer nesse período, principalmente em função do desenvolvimento econômico que aconteceu no Sudeste, este relacionado à industrialização. Isso ocorreu também um fluxo migratório para o Centro-Oeste em função da construção de Brasília, de 1956 a 1960. E houve também um fluxo migratório de populações do Brasil para a região Norte, em função da construção da Zona Franca de Manaus durante o regime militar. Vamos ao nosso primeiro quiz, me acompanhem. As migrações ocorridas no Brasil durante o século XX foram influenciadas pelo desenvolvimento econômico em outras regiões do país. Sobre as migrações do Brasil e o forró, assinale a alternativa correta. Então, letra A. O forró foi disseminado pelo país devido a incentivos financeiros às artes e à cultura nas décadas de 1960, 70 e 80. Letra B. As migrações nordestinas e a notoriedade de músicos que cantavam forró contribuíram para a sua expansão. Ou letra C. A Zona Franca de Manaus atraiu migrantes para a região Centro-Oeste durante a ditadura militar. E a letra D. A expansão do forró não originou variações musicais. Pensem e respondam. Retornamos e vamos conferir então a sua resposta. Então, a alternativa mais adequada é a letra B. As migrações nordestinas e a notoriedade de músicos que cantavam forró contribuíram para a sua expansão. Então, forró aqui nessa alternativa está entre aspas, porque nós vamos conceituar o forró logo adiante. E aqui está um conceito que foi proposto por Quadros Júnior e Volpi em 2005. Forró é a festa onde se toca e dança gêneros musicais nordestinos, tais como o baião, o xote, o chachado, o coco e a quadrilha. Quiz 2. De acordo com Quadros Júnior e Volpi, 2005, o forró pode ser conceituado como: letra A, uma dança realizada por pares no Nordeste brasileiro. Letra B, manifestações com instrumentos musicais não eletrônicos. Letra C, eventos sociais marcados pela dança e música da região Nordeste do Brasil. E letra D, competições de dança em festas juninas e julinas. Vamos lá conferir a sua resposta. Então, a letra mais adequada é a letra C, eventos sociais marcados pela dança e música da região Nordeste do Brasil. O forró, de acordo com esse conceito, ele é uma festa. Então, a festa contempla todos os elementos os quais estão presentes nela.
Quando falamos em gênero musical, de acordo com esses autores, nós estamos entendendo que o xote, o chachado e o baião é que são gêneros musicais. O forró tradicional ou pé de serra foi o primeiro forró que apareceu, que surgiu e que deu o pontapé inicial, portanto, para as demais possibilidades de forró no Brasil. A base instrumental, então, desse forró é a sanfona, o triângulo e a zabumba. Esses três instrumentos é que são a base da música forró tradicional e da dança. Então, em meados de 1980, após aquele processo migratório no qual nós falamos anteriormente, o forró começa a sofrer modificações pelo Brasil. Na década de 90, nós temos a inclusão de outros instrumentos, na década de 80 também, como o sax, por exemplo. A inclusão desses instrumentos é que vai fazendo essas modificações e vai tornando o forró com características diferentes da origem. Além disso, aí nós temos o surgimento do forró chamado forró eletrônico. Como o nome diz, ele tem a inclusão de instrumentos eletrônicos. E também, na década de 90, surge um movimento na região sudeste do Brasil chamado forró universitário. É claro que é importante observarmos que o termo universitário ele está muito associado a algo mercadológico. Por outro lado, o forró vem sendo praticado por jovens universitários nessa região do Brasil e aí ele vai ser associado no nome que ele vai receber posteriormente. E nós temos então a inclusão nesse forró universitário de instrumentos como violão, contrabaixo e a percussão. E faz parte sim da cultura brasileira, porque ele é um elemento que surgiu no território brasileiro, ele foi se expandindo pelo Brasil no período das migrações e ele tem tradição, ele vai sendo passado então de geração em geração. Quiz 3, me acompanhe. As 3 categorias de forró mais comuns no Brasil, conforme quadros Júnior e Volpe 2005, são baião, forró pé de serra e xote. Letra B, forró universitário, forró pé de serra e baião. Letra C, forró eletrônico, forró pé de serra e xote. Ou letra D, forró pé de serra, forró eletrônico e forró universitário. Vamos conferir a sua resposta. Então, a letra mais adequada para essa questão é a letra D, forró pé de serra, forró eletrônico e forró universitário, as 3 categorias. Além disso, então, é importante falarmos que o forró predominantemente é dançado aos pares e existem modos diferentes de se dançar. Então, se você for num lugar dançar forró no Brasil, no Nordeste, no Norte, no Centro-Oeste ou no Sul do país, você vai ter características diferentes de se dançar. Passos mais curtos, passos mais ampliados. Então, isso vai depender das características que o forró assumiu naquela região. Além disso, é importante valorizarmos a improvisação do casal durante a dança. Isso faz parte da riqueza cultural de cada localidade e também do país. Aqui nós temos 3 imagens. A imagem superior esquerda, observem que nós temos casais dançando livremente. Não há uma preocupação com a estética do gesto, não há uma padronização desses movimentos. A postura é um lugar simples e no qual acontece essa festa chamada forró. No canto superior direito nós temos uma outra imagem, também é uma manifestação de forró, porém em forma de quadrilha. Então, como falei anteriormente, o forró não assume somente o aspecto de dança em pares. Existe também a quadrilha. E no canto inferior esquerdo nós temos um casal dançando. Observe que os passos são mais curtos, são mais contidos e essa forma de dançar se aproxima mais do forró pé de serra, apesar de que os movimentos repetitivos e a quantidade de giros também se aproxima do forró universitário. Existem também competições de forró. Quando falamos de competições, assim como práticas esportivas, nós vamos entender que existem organizações que regulamentam essa prática e existe uma padronização dos passos. Além disso, os movimentos executados eles vão ser comparados entre os grupos, entre os pares. Isso vai caracterizar, então, o forró enquanto esportivização. Aqui nós temos 2 exemplos de competições de forró que aconteceram no Brasil. Festival Copa Brasil de Forró, que aconteceu em São Paulo, com pares, e o concurso Forró e Folia, que aconteceu em Alagoas,
no qual acontece por meio de quadrilhas. Quiz 4. Os instrumentos que compõem o forró pé de serra, de acordo com o Silos e Montanha U 2002, são sanfona, triângulo e zabumba, letra B, sanfona, guitarra e triângulo, ou letra C, triângulo, zabumba e contrabaixo, letra D, zabumba, sanfona e violão. Pensem e respondam. Então a alternativa mais adequada para essa questão é a letra A, sanfona, triângulo e zabumba, conforme a imagem que consta aqui na tela. Quando falamos de forró, temos que lembrar ainda que existe, de acordo com alguns autores, como Zamoner, ela classifica o movimento 2 para lá e 2 para cá como um coringa. Então, esses passos laterais, eles são utilizados em várias danças, por isso ele é chamado de coringa. E no forró não é diferente. Então, quando você vai dançar forró, você observa pessoas dançando, existe uma probabilidade muito grande dessas pessoas fazerem movimentos laterais. Além disso, acontece no forró muitos movimentos, muitos giros. Esses giros eles vão acontecer em maior ou menor quantidade, dependendo da região do país. E 5, me acompanhe. Considere o conteúdo da aula sobre forró e assinale verdadeiro ou falso. A origem do forró está relacionada aos bailes populares na região norte do Brasil. As migrações nordestinas e a notoriedade de músicos que cantavam gêneros musicais tocados nos forrós contribuíram para a sua expansão. Forró é a festa onde se toca e dança gêneros musicais nordestinos, tais como baião, xote, chachado, o coco e quadrilha. Baião, xote e chachado são gêneros musicais. Vamos então conferir as suas respostas. A primeira alternativa é falsa. Então, a origem do forró está relacionada aos bailes populares na região nordeste do Brasil e não na região norte. As demais alternativas estão corretas. Aqui estão as referências utilizadas para a elaboração dessa aula. Então, aqueles que tiverem interesse, e aí eu destaco a importância de vocês buscarem outras fontes, outras leituras, relembrarem sobre as migrações que ocorreram no Brasil no século XX e destacar, fazendo uma revisão da nossa aula. Então, nós revisamos a aula que falamos sobre danças gaúchas e hoje falamos sobre a origem e o desenvolvimento no forró pelo Brasil. Agradeço a sua atenção. Você pode acompanhar essa aula na TV, no aplicativo e também no YouTube. E até a próxima.